boa noite. Meu nome é Tatiana Tikawa, eu trabalho na Ambima, na área de representação de fundos de investimentos. Obrigada pela participação de vocês no canal do Facebook da Ambima. É um prazer para a Ambima participar da Semana do ENEF e contribuir com a disseminação de conhecimentos, das discussões que a gente tem aqui na associação e dos produtos que a gente representa. Tá bom? Hoje eu vou falar sobre a indústria de fundos de investimento. A indústria de fundos de investimento no Brasil, ela é composta por um patrimônio líquido de 4 trilhões de reais, de mais de 4 trilhões de reais. Hoje a gente conta com mais de 14 milhões de cotistas, então mais de 14 milhões de investidores na indústria. Esse número é a contagem de participantes dentro dos fundos, né? Então não é uma contagem por CPF, né? Então pode ter dupla contagem. Se o investidor investe em um fundo e investe em outro, ele acaba entrando 2 vezes nesse número, mas não deixa de ser um número bastante significativo. Hoje a indústria também é composta por mais de 16 mil fundos. Tá? Nós somos aí uma das maiores indústrias do mundo, a gente ocupa o 10º lugar no mundo em patrimônio líquido, em gestão de recursos. O que é um fundo de investimento? Um fundo de investimento, ele é um veículo de investimento coletivo, que é formado por meio de um condomínio, tá? E tem o objetivo de captar recursos dos investidores, né? E aplicar em ativos financeiros por meio do mercado financeiro. Como é que funciona a participação do investidor dentro de um fundo? Ele é constituído por coincidentemente, ele é constituído por um condomínio juridicamente, mas é a mesma lógica, né? Então, o investidor que entra no fundo aporta uma quantidade de recursos. Este fundo tem uma cota que tem um valor, então que tem um valor de referência e que ela é calculada diariamente, né? Boa parte da indústria calcula as cotas diariamente. Existem alguns fundos que têm algumas especificidades e calcula a cota em outra periodicidade, mas aí depende muito da composição dos seus ativos. Mas boa parte deles vão voltar para o diário. Então, você aporta esses recursos. Ao investir essa quantidade de recursos, você, pelo valor da cota, converte em quantidade de cotas e essa é a sua participação dentro do condomínio. Tá? Qual a vantagem de ter o fundo de condomínio? Todos os cotistas têm direitos iguais. Tá? Boa parte dos fundos, os cotistas têm direitos iguais. Então, por exemplo, se o administrador do fundo divulgar uma informação, ele tem que fazer essa divulgação irrestrita e ao mesmo tempo para todos os investidores. Ou seja, nenhum investidor tem privilégio em detrimento de outro. Tá? A mesma coisa, isso tudo, ele guia a gestão do fundo e a administração do fundo, tá? Voltada para a questão da responsabilidade do administrador e do gestor para o benefício desse cotista. Então, basicamente, é mais ou menos dessa forma que a gente reúne, então, investimentos, né, por meio deste veículo de investimento coletivos para investimento no mercado financeiro. Então, falando um pouco da estrutura, eu já citei alguns nomes, né? O fundo de investimento, ele é constituído pelo administrador. Então, o prestador de serviços principal de um fundo de investimento é o administrador. Tá? Ele é o responsável pela manutenção e funcionamento desse fundo. Ele pode contratar alguns prestadores de serviços. Tá? Um deles é o gestor, que é o prestador de serviço que faz a compra e venda dos ativos, né? A gestão da carteira. Então, ao entrar o recurso no fundo, né? O fundo tem uma política de investimento já pré-determinada e o gestor segue aquela política de investimento para procurar os melhores ativos dentro daquele mandato para fazer os recursos se rentabilizar. Existe também o custodiante, que ele cuida dos ativos. Então, assim, normalmente, ele é um outro contratado, que é bom, né? Então, eu tenho um outro contratado que também tem responsabilidade, que também é um ente regulado e que faz a guarda desses ativos. Então, ele tem a verificação da existência, né, do ativo, ele cuida da liquidação do ativo e cuida dessa parte de funcionamento da parte do ativo. Tem o distribuidor, que é com quem o investidor
tem mais contato, né, que por onde o investidor entra no fundo, ingressa no fundo, né, através de um distribuidor. E o fundo ele também tem um auditor independente. Todos os fundos, né, contam com uma auditoria anual, né, e tem demonstrações financeiras auditadas e aprovadas em assembleia de cotistas. Tá? Basicamente, esses são os principais prestadores de serviços do fundo. Existem outras terceirizações, então eu tenho também os controladores, né, controlador de passivo, que cuida também do livro, né, é o escriturador, na verdade, que tem o livro de cotistas e cuida da parte do controle da quantidade de cotas que o investidor tem, de quanto o imposto, né, tem que ser retido ou não, e assim por diante. Então, é um produto bastante robusto, né, totalmente com prestadores de serviços regulados pela CVM e que visa o melhor interesse do investidor, porque todos têm ali a responsabilidade fiduciária. Tá? Quais são os tipos, né, de fundos de investimento hoje existentes, na sua grande maioria? Existem os fundos de renda fixa, tá, que são fundos que investem no mínimo 80% em ativos de renda fixa, então que são relacionados à variação da taxa de juros, né, ou algum índice de preços. Tá? Então, existe dentro da classificação da própria CVM o fundo simples, que é um fundo de entrada, né? Para quem está começando mesmo a investir na indústria de fundos. Ele é um fundo bastante conservador, composto majoritariamente por títulos públicos, né? Tem uma documentação mais simplificada. E aí, à medida que o investidor vai ficando mais sofisticado, mais experiente, ele pode ir testando, obviamente, de acordo com o seu perfil, outras estratégias, né? Dentro da própria renda fixa, pode ter um pouquinho de crédito privado. O que é crédito privado? Né? São os ativos emitidos pelas empresas e assim por diante. Aí existe um outro bloco, que são os fundos de ações. Então, as carteiras dos fundos de ações, elas devem ter no mínimo 67% em ações. Tá? É um fundo que a gente chama de renda variável, então que compra ações na Bolsa de Valores e diversifica a sua carteira, né, por meio dessas ações. Tem o fundo multimercado, que aí é um fundo que combina todas as estratégias, né, sem um limite cravado de mercados a alocar, né, de alocação. Então, você não tem um compromisso de concentração num mercado em outro. A gente tem alguns limites na regra de concentração dos emissores desses ativos, mas é mais em função do risco. Mas o multimercado, você consegue fazer uma carteira que compõe tudo o que eu falei agora, né? Então, renda fixa, ações e até a parte cambial, que também é um outro tipo de fundo, que tem no mínimo 80% de ativos relacionados à variação de moeda estrangeira. Tá? Então, tem fundo de dólar, fundo de euro e assim por diante. O multimercado vai lá e pode reunir tudo isso dentro da mesma carteira. Tá? Os fundos podem investir no exterior. Tá? Então, o investidor de varejo pode investir num fundo de investimento que invista até 20% no exterior. Tá? Então, mais uma diversificação que existe para o gestor poder rentabilizar a carteira dos fundos. Os investidores qualificados, quais são os investidores qualificados? São aqueles que têm que declaram ter R$1 milhão em investimentos financeiros. Então, esses podem arriscar um pouco mais e podem investir em fundos que investem até 40% no exterior, e numa outra modalidade de fundos que vai até 100% no exterior, mas que tem ali algumas regras específicas e sejam cotas de fundo no exterior, dentro de uma carteira um pouco mais regulada do que os 40%, que é um pouquinho mais livre. E o investidor profissional, que tem acima de R$10 milhões e que pode investir numa carteira 100% no exterior, sem limite de concentração, tem um pouquinho mais de liberdade. Então, o regulador, que é, no caso, a CVM, que regula tanto os agentes quanto os fundos de investimentos, ele tem todo esse cuidado, porque, no final do dia, o objetivo principal da CVM é a proteção do investidor. Então, tem todo esse cuidado de o investidor de varejo, aquele que tem menos dinheiro para aplicar, poder diversificar de uma maneira segura,
né, seus recursos. E aí, à medida que ele vai tendo mais patrimônio, ele vai podendo arriscar um pouquinho mais nessa sua diversificação. Eu vou passando aqui a apresentação, vocês podem ir mandando perguntas e a gente pode ir trabalhando no final. Combinado? Acho que isso funciona bem. Né? E aí, por que investir em fundos? Né? Já comentei aqui um pouco, né? Então a gente tem aqui, a gente conta com essa parte da gestão profissional. Então, o que o fundo te proporciona? Ao invés de você ir até até o mercado para comprar um pouco de título público, um pouco de ações, né? E outras operações que o mercado permite, você pode investir por meio de um fundo que conta com a expertise de um gestor profissional, além do que você também consegue otimizar esse investimento, porque você pode entrar com uma quantia menor dentro de um pool de recursos muito maior e que tem muito mais capacidade de diversificar. Então, dentro de um fundo, você compra uma cota, tem um pedacinho do fundo, o gestor tem lá uma carteira de milhões, né, que juntando o dinheiro de todos os investimentos, consegue comprar lotes de ativos e negociar bem melhor o preço desses ativos, né, diferentemente de você entrar sozinho e não conseguir ter essa diversificação que você teria fazendo isso sozinho, além de contar com essa proteção. A transparência, a indústria de fundos é uma das mais transparentes do mundo. Fundo de investimento é um produto extremamente transparente. Então, se você tiver curiosidade de conhecer um produto, você vai conseguir, tanto pelo site do administrador ou do gestor, quanto pelo site da própria CVM. Além de ter todos os documentos dos fundos, né, nos websites, você pode também encontrar a carteira aberta desse fundo. As carteiras dos fundos são disponibilizadas mensalmente. Então, por exemplo, a carteira de abril, que é a do mês dos fundos, né, do mês passado, elas foram disponibilizadas a partir do 10 de maio. Existe pode ser que você não consiga ver alguns ativos, porque pela própria regulação até, né, a questão da transparência, para algumas estratégias pode não ser benéfico, né, para aquele gestor, pode afetar algumas estratégias, então alguns ativos podem ficar ali ocultos por 90 dias, mas a partir de 90 dias a carteira de todos os fundos são realmente abertas. Isso é um fato, é uma realidade na indústria brasileira de fundos que acontece há alguns anos e que no exterior é muito raro de acontecer. Então você consegue ver a carteira, você consegue ter ideia das despesas desse fundo, então existe também no website do administrador, do próprio distribuidor, da própria CVM, um informe que chama demonstrativo de despesa, ele é publicado, ele tem bases semestrais, né? Então você consegue ver os custos desse fundo, os custos efetivos desse fundo, então lá tem taxa de administração, de custódia, de performance, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A composição da carteira, a rentabilidade, você pode acompanhar diariamente o patrimônio, a evolução do patrimônio e das cotas desse fundo, né? E entre outras informações que estão todas no site do regulador e também no site do prestador de serviço. Uma outra informação, além da transparência no produto, existe a transparência dentro dos prestadores de serviços. Então, para você tentar entender um pouco melhor sobre conhecer um pouco mais do seu gestor, do administrador desse fundo, existe um formulário de referência, que é um documento anual e onde tem todas as informações daquela empresa, né, do seu quadro de sócios, da expertise daquela casa, dos mercados onde ela atua, do perfil dos investidores, né, que procuram aquela casa, do tipo de fundo. Então, assim, também tem, assim como tem do produto, tem também muitas informações dos prestadores de serviços, né? Uma outra vantagem, né, que eu já mencionei é a redução no custo das operações, né, porque aí você está entrando junto com outros investidores dentro do mercado financeiro, acesso variado a diversos mercados, isso mitiga risco, né, porque a diversificação também ela também acaba protegendo nesse sentido, né? A questão de você estar com o jogo bem combinado, de entender o objetivo daquele fundo e investir nele, você pode aportar variadas quantias, obviamente, conforme a regra do produto, mas tem essa possibilidade, né?
E, além do que, tem a supervisão da CVM e da própria Anbima, porque nós somos uma entidade autorreguladora da indústria de fundos. Tá? A questão das vantagens são essas, assim, fundo de investimento, não à toa que a gente vê essa indústria pujante e crescente, e fundo de investimento sendo um produto extremamente transparente e regulado. Vamos lá. Como é que você vai escolher, né, o fundo? Primeira coisa, você precisa conhecer o seu perfil de investimento, né? Análise do perfil de investidor, né, que a gente chama de suitability na indústria. Você responde um questionário de perfil de risco junto ao seu administrador ou ao seu consultor. E, com base nisso, vem um resultado de onde você pode alocar os seus recursos, né, baseado no seu perfil. Então, eu viria o que basicamente tem, né, o perfil moderado, conservador, agressivo, mas existem outras gradações de perfis dentro dos diversos administradores. E lá tem uma sugestão, acaba vindo onde poderia alocar. Então, um pouquinho na renda fixa, um pouquinho no multimercado e assim por diante. Né? Isso depende do seu objetivo de investimento, do quanto você quer deixar esse recurso investido, do seu conhecimento sobre investimentos e assim por diante. Né? E aí, depois que você descobre o seu perfil de investimento, você busca o objetivo e o prazo de investimento. Então, dentro do perfil, você responde essa pergunta, mas ao mesmo tempo também você tem que olhar dentro do leque de produtos, né, que são ofertados, algumas questões, né? Então, eu quero manter a minha renda, né? Então, eu vou procurar um tipo de investimento um pouco mais conservador. Não, eu posso arriscar um pouco mais porque eu tenho mais tempo para manter esse dinheiro investido. Então, eu posso procurar uma coisa mais arriscada e aí entrar em estratégias de longo prazo e assim por diante. Depende muito do seu apetite de liquidez, né? Do quanto tempo você vai precisar desse dinheiro de volta. Olhe bem os prestadores de serviços. Então, como eu havia comentado, a questão de transparência, o formulário de referência que está ali à disposição de todos no site da CVM é super importante para você conhecer a história, né, do gestor, do administrador, que é para quem você está dando seus recursos para essa gestão e administração, e principalmente os custos do produto, né? O fundo pode ter uma taxa de entrada e uma taxa de saída. Ele é raro, né? Sobretudo nos fundos de varejo, nos fundos mais líquidos, mas é uma possibilidade que existe, tem que olhar. O fundo conta com uma taxa de administração, né? Então, o que compõe a taxa de administração, basicamente? É o custo do administrador, que é aquele prestador de serviço que eu comentei, que que cuida do funcionamento e da manutenção do fundo. O gestor, que compra e vende, né, os ativos, e o distribuidor, que também entra no rol dessa taxa de administração. Existe a taxa de custódia, tá, também, que é o custodiante, que, conforme eu comentei, que é o responsável pela verificação dos ativos, a sua existência, que cuida da liquidação dos ativos, e outras despesas que outros encargos que o fundo tem. Mas essas taxas, performance, a administração e a custódia, você consegue ver tanto no regulamento do fundo e consegue ver ela em percentuais no documento do fundo e o quanto foi realmente que o fundo gastou em reais dentro do demonstrativo de despesas. Então, é super importante ficar de olho nos custos do produto que você está adquirindo. Né? O fundo, ele é tributado, né? Então, existe uma tributação que segue a regra, então, para a renda fixa, né? Tem uma tributação que ela varia de acordo com o prazo de permanência do cotista, do investidor no investimento. Né? Então, se você fica até 180 dias num fundo e você está numa carteira de longo prazo, tá? Eu vou falar aqui numa carteira que tem um prazo um pouquinho maior, né? Mais de
Então, se você fica 180 dias nesse fundo e resgata, você vai ter 22,5% de imposto de renda sobre a rentabilidade. E, de novo, isso não é uma tributação específica de fundos de renda fixa, é uma tributação da renda fixa em geral. Tá? Então, se você está em um ativo que não seja uma cota de fundo ou qualquer outro produto, um CDB ou um título público, assim por diante, a questão tributária é a mesma. Tá? Se você ficar de 181 dias até 360 dias, 20%, de 361 dias a 720 dias, 17,5%, e acima de 720 dias, 15%. Tudo isso sobre a parcela que é a rentabilidade. Então, vamos supor, você investiu R$100, no dia que você quiser fazer o resgate desses R$100, existe lá 110, e esse imposto vai incidir sobre esses R$10 que rendeu de acordo com o prazo que você ficou no fundo. Ok? Então, desses R$10, se você ficou até um ano, até 360 dias, vai incidir 20%, R$2 de imposto. Tá? Lembrando que a rentabilidade do fundo já é líquida dos custos que eu comentei. Né? Então, todos os encargos do fundo, todos os custos, eles já fazem parte, inclusive, do cálculo da cota do fundo. Tá? Então, ali para calcular a cota do fundo, eu já considerei o rendimento dos ativos que compõem a carteira do fundo e já considerei também as despesas e os custos do fundo. Tá? Então, a rentabilidade ela é líquida das despesas. Se você for investir num fundo de renda variável, que é, por exemplo, um fundo de ações ou um fundo que tem, no mínimo, mais do que 67% de ações na carteira, é uma alíquota única de 15% no resgate. Tá? Existe também o Come Cotas. O Come Cotas, ele é uma antecipação de imposto que acontece semestralmente nos fundos abertos classificados como nos fundos renda fixa. Tá? Então, essa cobrança acontece em maio e novembro, mas ela é compensada depois no resgate, quando o investidor fizer o resgate. Então, assim, nada mais é que uma antecipação de imposto, não é uma cobrança de imposto maior e é feita pela alíquota única, que é de 15%, ok? No caso do longo prazo. Na carteira de curto prazo é um pouquinho mais, é 20%, tá? De novo, a gente está falando de uma indústria bastante significativa, bastante representativa dentro do universo da dívida pública do país, porque a indústria de fundos ela é composta, boa parte dela, por títulos públicos. Então, então sim, tem a segurança do Risco Brasil. Obviamente, você tem que observar, né, o seu perfil e escolher o melhor produto e passar a fazer parte aí desses mais de 14 milhões de cotistas. Tá? Rapidamente aqui eu passei, eu estou à disposição para responder as perguntas de quem tiver. Deixa eu olhar aqui, o Lucas já me mandou algumas. Vamos lá. Aí vem a pergunta, né? Vem uma pergunta aqui. Não tenho muito dinheiro sobrando para investir. Tem fundo para mim ou é só para quem já tem um pouco guardado? Não, né? Como eu disse, a gente tem aí o fundo que a própria CVM chama o fundo simples, né? Ele é um fundo que a gente diz, né? É um fundo para iniciar, é um fundo de entrada na indústria de fundos e existem outros fundos. Então, existe fundo com tickets menores de entrada, né? Então, o simples é um exemplo porque ele tem todo o material eletrônico e assim por diante, é um pouco mais nesse sentido da parte de informações, mas ele tem uma carteira bastante conservadora e é realmente uma proposta de produto de entrada. Então, respondendo à pergunta da Franciele, não, né, não impede você, justamente essa é a vantagem de você entrar num fundo. Então, existem sim fundos no mercado com tickets de entrada bem baixos, tá, de 100, 200 reais, e que é super interessante, né? Você separar ali um pouquinho, né, do que sobra e sempre colocando, tem aquela disciplina de sempre ir aportando nesse fundo e o dia que você olhar, você vê que conseguiu guardar bastante dinheiro. Mas dá para começar sim. O fundo não é só para quem tem muito dinheiro, não. Tá? Uma excelente alternativa
para você entrar no mercado de capitais e conseguir ter acesso à diversidade de investimentos e produtos. Então, voltando à questão, sim, se você tiver R$100, você consegue entrar num fundo e ter acesso a diversos tipos de papéis, diferentemente de que você tiver R$100 e tiver que comprar isoladamente um ativo no mercado. Então, existe sim, pode procurar que tem. Tá? A pergunta que eu falei das taxas, né? Eles estão presentes em todos os fundos sem exceção? Sim, eles estão e são transparentes. Né? Então, taxa de administração, né? Que aí justamente são as taxas para pagar os prestadores de serviços. Taxa de entrada e saída é opcional, normalmente não tem, tanto em fundos de varejo, existem fundos mais sofisticados, que têm liquidez de mais longo prazo, tá? Para investidores mais sofisticados. E a taxa de performance também, tá, gente? Então, a taxa básica, né, dos fundos acaba sendo a própria taxa de administração. A performance não é para todos os fundos, tá? Não, nem é permitida em todas as políticas de investimento. Ela vai para investimentos mais de longo prazo e agressivos, assim como a taxa de entrada e saída. Então, fiquem de olho realmente na taxa de administração. Ok? Deixa eu ver. Então, vamos lá, tem uma pergunta interessante aqui. Hoje vemos muitas CTVMs e DTVMs, né, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, com plataformas digitais oferecendo produtos de investimento, incluindo os fundos multimercado. Onde posso averiguar a atuação dos órgãos reguladores sobre essas corretoras e distribuidoras? Eu acho que com o próprio regulador, a CVM tem um canal super aberto para o investidor, para tirar dúvidas. Se você tiver dentro da documentação dos fundos, então você existe a lista de distribuidores desse fundo e na lâmina de informações essenciais, que é um dos documentos do fundo, quando você for investir, tem também o saque, tem também um canal, um canal de atendimento ao cotista que os distribuidores e os administradores disponibilizam. Tá? Então, com relação à parte do regulador, dá para ver, dá para tentar entender um pouco melhor com a própria CVM. Mas você também sozinho pode também olhar por meio do formulário de informações complementares. Ela tem boa parte da história da casa e dos seus sócios e da sua experiência. Ok? É uma pergunta, o fundo de ações pode comprar cotas de outros fundos? Sim, ele pode. Existe, né, limite dentro para exposição de emissor, mas sim, um fundo de ações ele pode ter cota de outros fundos, assim como os outros, tá? Então, pode ter fundo de cotas de renda fixa, de multimercado e das outras estratégias. Tá? Tem mais alguma pergunta, Lucas? Vamos lá. Tem uma outra pergunta, se o fundo cambial pode aplicar em derivativo? Sim, né? Justamente para você atingir o objetivo, né? De proteção cambial, né? De seguir ali a variação, né? da moeda estrangeira. Então, sim, os fundos podem investir nos derivativos, os cambiais também. E é isso, gente. Eu acho que agradeço a participação de todos. Qualquer dúvida, vocês podem consultar o site da Ambima Como Investir. Lá tem uma série de informações, não só sobre fundos de investimento, mas sobre outros produtos de investimento, sobre como você pode iniciar aí investindo em fundos, entendendo um pouco mais dos produtos. E agradeço a participação de todos. Amanhã a gente tem também no mesmo horário, às 19 horas, com o Marcelo Billy. Ele vai estar ao vivo para esclarecer as dúvidas aí dos nossos seguidores. Ok?